Bom, meninos, na aula passada a gente viu então a questão do intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico. Hoje a gente entra com a questão da erosão, no caso, certo? Conceitinho lá na língua portuguesa, ó, não precisa ir longe não. Erosão vai ser a ação ou o efeito de erodir. Erodir é desgastar pela ação de agentes erosivos. Corrosão, desgaste do solo ou da superfície terrestre provocado pela ação mecânica ou química das águas, dos rios ou mares, pela chuva ou por inúmeros outros agentes. Vamos lembrar, vamos retomar um pouquinho mais para trás. A gente viu que existem no nosso planeta forças endógenas, que são forças que vão atuar dentro do planeta, vulcanismo, tectonismo, e a gente tem forças exógenas que vão atuar na superfície, intemperismo e agora a erosão. Certo? A erosão vai ser o desgaste que a superfície vai sofrer por algum agente erosivo. Ah, Bruxelas, o que é esse agente erosivo? Pode ser o vento, pode ser a chuva, pode ser o mar, pode ser a geleira, pode ser o ser humano. Então, existem inúmeros agentes erosivos que podem vir a causar um desgaste no relevo do nosso planeta. Certo? Deixa eu mudar aqui. Só um minutinho. Você tem, então, a erosão pluvial. Vamos memorizar. Eu tinha, na época de colégio, eu tinha dificuldade de saber o que era plu e o que era flu. Como que eu memorizei? Pluvial é chuva. Então, a erosão das chuvas. Só como que eu vou memorizar pluvial com chuva? Precipitação, que é chuva, é com P. Então, uma forminha de você memorizar que é a erosão pluvial é a erosão das chuvas. É a erosão causada pela precipitação. Então, o pluvial, né, o P de precipitação e P de pluvial, eu consegui memorizar assim, tá? Porque precisa não confundir com flu, que é o F. Vai ser a ação de rios. Certo? Então, meninos, a erosão pluvial vai ser a erosão da chuva. O como que a água da chuva, no caso, a enxurrada, na própria imagem, você já está visualizando, a água ela tem um potencial destrutivo muito grande. Principalmente em chuvas torrenciais, chuvas muito fortes. A enxurrada ela tem uma capacidade de carregar sedimentos, de carregar material de solo muito, muito, muito grande. Certo? Formam esses sulcos. Sempre que chove, é o caminho que a água percorre. Formam esses sulcos. Esses sulcos podem se tornar ravinas. Percebe que aumenta o tamanho. E essas ravinas podem se tornar vossorocas. Olha lá, a vossoroca é provocada pela água das chuvas no município de Mineiros, no estado de Goiás, em 2002. Então, perceba, isso aí tudo é causado pela água da chuva. Então, a água ela tem um potencial de carregar. A água tem um potencial de transporte muito grande. Você vai perceber isso muito na erosão fluvial. Mas a plu também. Então, o escoamento da água da chuva, por isso que se você lembrar lá do intemperismo químico, o intemperismo químico ele acontece em regiões que chove muito. Por quê? O relevo vai ser mais arredondado porque a água vai carregando sedimentos, vai carregando materiais. Certo? Então, na erosão pluvial, ela vai causar sulcos, ravinas, vossorocas e podem causar também deslizamentos de terra. Isso aí é muito perigoso. E se você pega regiões aí com uma estrutura urbana um pouco não interessante, não tão interessante, perceba, você tem comunidades, né, favelinhas e tal, a gente não pode falar favela que é pejorativo, mas só para você visualizar. O que aconteceu ali nesse morrinho aí, nesse morro? Teve um deslocamento de material de solo. O que aconteceu? Choveu. O solo, ele vai encher de água, ele satura. O que é a saturação? A quantidade de água naquele solo ficou muito grande. E o que você tem de solo, embaixo você tem rocha. Concorda? E essa água que entrou no solo, ela vai filtrando, ela vai entrando, ela acumula.
entre o solo e a rocha. O que acontece? A hora que formar uma lâmina de água entre o solo e a rocha, e essa lâmina de água perder a sustentação, o solo desliza. Vai ter um chat aqui. Quem está me chamando? Você pode repetir o que essa erosão pode causar? Sim. Sulcos. Ela pode causar ravinas, vossorocas e deslizamentos. Sulcos, ravinas, vossorocas e deslizamentos. Aí o que eu estou explicando agora é a questão do deslizamento. Por que geralmente é onde são em áreas de encosta? Porque aí a gravidade, o solo está aqui, a rocha está embaixo do solo. Acumula água, o solo vai deslizar, o solo perde sustentação. Isso é muito complicado, porque não dá para você segurar. Igual você tem uma avalanche com gelo, você tem a questão aí dos deslizamentos de terra. Isso acontece muito lá, Rio de Janeiro, Espírito Santo acontece também, Minas Gerais, certo? Daí o que acontece? Quem vai estar criando situações, quem vai estar construindo casas e casebres nessas regiões é a população carente. Então, olha que triste. Esses deslizamentos de terra vão trazer problemas aí, principalmente nas periferias, para as populações carentes. Certo? Então, tranquilo que erosão pluvial? Tem a flu. Vou mudar aqui. A fluvial é a erosão dos rios. Flu, chuva, flu, rio. Tenta memorizar isso o mais rápido possível para você não confundir. Judite, olha isso aqui. Isso aí é o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. É o Rio Colorado. Perceba que, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, olha a altura que está lá em cima e olha o tanto que desceu essa água do rio. Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, você vai ter um processo de erosão. Se uma enxurrada, presta atenção, já te causa sulco, ravina, vossoroca, agora imagina um fluxo contínuo de água, que são os rios. Os rios têm um potencial de erosão muito, muito, muito grande. Uma coisa que eu quero que você anote, põe um cantinho, num post-it, não sei onde você vai anotar aí. Na erosão fluvial, eu vou só explicar, isso não tem no slide. A erosão fluvial, ela pode ser vertical ou pode ser horizontal. Vamos devagar. O que é a erosão vertical? Você percebe que aí no Rio Colorado, na região dos Estados Unidos, é uma região de clima semiárido, de clima árido, de clima seco. Então a quantidade de água, você percebe aí, não é grande. Formam canyons, formam esses paredões rochosos. Por quê? Ao longo de milhões e milhões de anos, como uma região muito seca, o rio ele entalha, ele vai erodindo o solo e a rocha no sentido vertical. A hora que você vai ali em Capitólio, que você vai ali no rio, nos paredões do São Francisco também, acontece esse processo. Por quê? Porque ali é um clima seco. Metade do ano. Pensa, o clima tropical. Metade do ano não chove, metade do ano chove. Agora, olha a diferença. Pega o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, não tem foto aí, desculpa, devia ter colocado. O Rio Amazonas, ele está numa região intertropical, mentira. Está numa região equatorial. É uma região que chove a maior parte do ano. Então, o que vai acontecer? Em regiões que chove pouco, a erosão ela é vertical. Em regiões que chove muito, a erosão é horizontal. Cara, o Rio Amazonas, na sua maior margem, você dá 20 quilômetros de uma margem para outra do rio. Você vai daqui a Patrocínio Paulista, de uma margem à outra do rio. Então, ele é muito, muito caudaloso. É uma nomenclatura mais específica da hidrografia. O que é um rio caudaloso? É um rio que tem muita água. Então, o sentido de transporte dele é muita quantidade de água. Diferente do Colorado.
Olha aí, a quantidade de água pequena. Então, memoriza isso. A erosão fluvial, ela pode ser vertical, em regiões mais secas, e horizontal, em regiões mais úmidas. Temos um chat aqui. Peraí, desculpa. Deixa eu voltar. Aqui. Na erosão fluvial, ela pode ser vertical ou horizontal. Vertical, o rio erode as rochas e o solo no sentido vertical, por causa dos climas mais secos. Horizontal, regiões tropicais, ou seja, chove... Isso, certinho, ô Patrícia. Porque o que acontece? O rio ele vai transportar uma quantidade de sedimentos. O que é sedimento? Pedrinha, coisinha, areia. O rio tem esse potencial de transporte. Então, se é um rio que tem menos água, presta atenção, se é um rio com menos água, quer dizer que ele vai ter mais do que? Mais material, mais sedimento. E o rio, ele carrega, ele transporta esses sedimentos. Então, se eu tenho mais sedimentos e menos água, esses sedimentos vão fazendo erosão, vão causando erosão nas rochas e no solo abaixo do rio. Então, por isso que o rio vai entalhando no sentido horizontal. Agora, se esse rio tem muita água, ele vai erodir no sentido horizontal. Não, Natane, o tsunami é erosão, nem é erosão, porque está relacionado ao vulcanismo e ao tectonismo, mas ele está relacionado à marítima. Aí é outros 500. O que a gente está trabalhando aí são águas continentais, tá? Vai ter o processo de erosão marítima. Daqui a pouco a gente explica. Então, o que acontece? Muita água tem pouco sedimento. Então, ela erode no sentido horizontal. Eu levo a barranca do rio. Eu levo as margens. No vertical, eu tenho pouca água, então eu tenho mais material que vai causando erosão no fundo dos rios. Certo? Um outro exemplo aqui que a gente tem usar duas telas nem sempre ajuda. Aqui, ó. Olha isso daí. Provavelmente tem uma cachoeira próxima. E olha, cara, centenas de milhares de anos a água correndo na rocha. Olha o que ela causa nas rochas. É bem aquele ditado, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água ela tem um potencial de erosão muito, muito, muito forte. E, geralmente isso é porque agora a água não dá para visualizar, mas provavelmente no período de chuva isso aí forma corredeira. Então vai causar uma erosão bem forte. A cachoeira, ela causa erosão também. Ela vai causar erosão aqui em cima, na crista. Não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse. Na crista da cachoeira, lá em cima, a hora que o riozinho cai para formar a cachoeira. A gente chama isso de erosão remontante. Ao longo de centenas de milhões de anos, essa cachoeira ela vai regredindo, ela vai entrando para dentro. Porque a água descendo ali vai sofrendo ali uma erosão. Certo? E detalhe, alguém responde para mim, isso eu falei para vocês na aula passada. Perceba, olha esse paredão rochoso. Ele está formando ranhuras no sentido horizontal, perceba? Está estratificado. Você lembra que tipo de rocha que é essa? Eu falei para vocês isso na aula passada. Alguém lembra? Vamos ver se alguém lembrou aqui. Carlos, magmática? Não, Carlos, não é magmática. Patrícia, sedimentar. Sim, vai ser erosão, o tipo de rocha sedimentar. Carlos, para ser magmática, ela tem que ser cristalina. Ela é inteira, inteiriça. Ela não vai ter essas ranhuras. A sedimentar, como ela foi formada pelo acúmulo de sedimentos ao longo de milhões de anos, ela vai ter essas ranhuras na horizontal. Certo? Então, parabéns, Patrícia, você lembrou. Coisa boa. Erosão sedimentar. Mentira. O tipo de rocha sedimentar aí. Beleza? Confundi os outros. Tranquilo. Vamos seguir o fluxo aqui. Franca. Não é Franca, mas lembra Franca. Olha isso. Olha essa imagenzinha de cá, ó. Não é Franca, tá? Mas lembra. É uma cidade interior. Não esqueci agora o nome que eu montei. O que é, Rafael? Não entendi a parte da cachoeira. Vamos voltar. Nossa, parece muito... Parece. Deixa eu voltar na cachoeira aqui, Rafa. Ó. Olha aqui.
A cachoeira, percebe? Ela está vindo lá de uma região mais alta e está caindo. No cair, pensa, centenas de milhões de anos essa água caindo ali. Lá em cima, ela vai causar o que a gente chama de erosão remontante. Por que remontante? Porque essa erosão, ela vai como se a cachoeira começasse a entrar para dentro da rocha. Porque ela vai erodindo o paredão. Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, a cachoeira ela vai regredindo. Ela vai entrando para dentro da rocha. E isso é um tipo de erosão remontante causado pelas cachoeiras. Entendeu? Sim ou não? Ah, imagina. Bora seguir aqui o paranoia. Então você tem. O que acontece, meninos? A erosão fluvial, eu coloquei isso aí para lembrar Franca mesmo. O que a anta do ser humano faz? O nosso clima é tropical. Então metade do ano vai chover, metade do ano não vai chover. Só que na metade do ano que vai chover muito. Então o que acontece em Franca todo começo do ano? Enchente, alaga. Porque o ser humano, na sua infinita boçalidade, perceba esse córregozinho aí. Ele foi antropofizado. O que é isso? O ser humano mexeu no rio, mexeu no córrego. Essa água não infiltra como naturalmente deveria infiltrar no solo. Porque a hora que você cimentou a calha, a água vai correr. E detalhe, tem alguma coisa segurando essa água ali? Não. Então ela vai correr numa velocidade muito maior do que se ela tivesse na natureza, né? Com o solo, as rochas ali. E o que acontece? Belezinha, metade do ano não chove, mas metade do ano chove. Então o fluxo dessa água embaixo vai aumentar. O que a anta do ser humano fez? Colocou avenida. Pega Franca. Colocaram avenidas às margens dos córregos. Não respeitando uma região chamada de várzea. Não respeitaram a várzea. O que é a várzea? É a região lateral dos rios. Que nos rios de clima tropical, metade do ano, beleza, vai estar baixinho. Mas metade do ano, esse rio vai aumentar o fluxo dele. Vai aumentar a quantidade de água. Aí a anta do ser humano colocou estrada, colocou avenida na várzea. Igual time de futebol. Por que chama o time, aqueles campinhos de futebol, aqueles times de futebol de bairro, eles chamam de futebol de time de várzea? Porque pensa, o campo de futebol, na maioria dos casos, os campos de bairro, ele está no nível da rua. Se chutar a bola cai na rua e dá ruim? Não. Na maioria dos casos, os campinhos de futebol estão no nível abaixo da rua. Então, por isso, várzea. Porque a várzea vai ser a área em volta do rio que vai alagar. Então, sim, é uma região mais baixa. Mais alta que o rio, mas mais baixa que a região em volta. E, geralmente, quando vai ter o período chuvoso, esse rio ele vai alagar a várzea. Só que como esse rio passou por um processo de antropofização, ele foi urbanizado, o pessoal respeitou a várzea do rio? Desculpa. Tá dando área de escape para esse rio? Não tá. Lá no Galo Branco, você vai ter a junção de dois córregos. Por que alaga ali sempre? Ah, Rafael, mas eles afundaram o rio, o córrego. Sim, beleza. Houve um processo caríssimo. Criaram e afundaram o rio, o córrego. Só que você junta dois córregos ali no período chuvoso. Então você pode afundar o que você quiser ali, que vai ter inundação. E detalhe, a cachoeira que a gente viu ali atrás, as cachoeiras elas têm o potencial de segurar a água. Te dá a impressão que a cachoeira aumenta a velocidade, mas não, a cachoeira reduz a velocidade. Porque a hora que a água cai da cachoeira, ela vai turbilhonar. E esse turbilhão diminui a velocidade dela. O que aconteceu, principalmente no córrego dos Bagres? Existiam cachoeiras ali, 3, 4. A hora que fizeram um processo de antropofização, de urbanização do córrego, eles tiraram a cachoeira. Então essa água ela vai correr numa velocidade muito maior. Muito maior. Isso que eu estou falando é o córrego da Hélio Palermo. Isso, da Hélio Palermo. O da Alonso. Alonso tem uma cachoeira ali perto do Habib's, perto do... O que tem ali?
do Mac novo, sabe? Tem uma cachoeira ali, segura um pouco da água. Mas o de lá, da região da Hélio Palermo, não tem. Então ele corre numa velocidade muito maior. Aí o que acontece no Galo Branco? Junta os dois córregos. Tanto que ele deixa de chamar Córrego dos Bagres e passa a se chamar Ribeirão dos Bagres. Ele aumenta a quantidade de água naturalmente. Temos um chat. Vamos ver quem está me chamando. Tranquilo aí? Então, o que deveria acontecer? Respeitar a várzea. Rafa, aquela cachoeira que tem em Ituverava, ela tem correnteza muito forte. Mafer, não faço a menor ideia dessa cachoeira em Ituverava. Você sabe o nome dela? Eu dou uma olhadinha. É em um parque. Deixa eu anotar aqui que eu vou pesquisar. Cachoeira em Ituverava. Ela é alta ou ela é baixa? Como é que é? Porque depende. Se ela for alta, ela segura a água. Se ela for só baixinha, ela ganha velocidade. Ela é média, na verdade. Eu vou pesquisar, não sei, não conheço ela, mas eu vou olhar. Num parque. Vou pesquisar aqui, eu falo para vocês na aula que vem, tá? Porque se a queda da água for pequena, vou mandar foto. Manda para mim, manda para eu ver. Lá é lindo. Manda para eu ver. Porque se você perceber aqui, ó, tem uns degrauzinhos. Esses degraus não diminuem a velocidade, acaba aumentando. Né? Então, a cachoeira alta, ela segura. Se ela for uma cachoeira mais baixa, aí ela vai embora. Mas acontece erosão remontante da mesma forma. Certo? Tranquilinho? Manda lá no Insta para eu ver. Seguindo o nosso Paranauê. Temos tempo ainda? Temos, né? A gente tem aí a erosão eólica. Cara, eólica é vento. Ah, bruxas, como que o vento causa erosão? Não necessariamente o vento, mas o que o vento carregar, aquilo que o vento chocar, arrebentar na rocha, vai causar erosão. Né? Você tem aí os lençóis, no caso esse é o deserto do Saara, tá? Parece muito com os lençóis maranhenses lá no Maranhão, só que a areia ela é mais clara. Olha isso daqui. Pensa, centenas de milhares de anos, o vento jogando areia, regolito, sedimentos nas rochas. Isso vai causando erosões. São erosões mais locais, né, diferente da pluvial ou da fluvial, que são de grandes dimensões. A erosão eólica ela é local, é ali que acontece. Ó, pá. Ali no Paraná, você vai ter mais um tipo de erosão. Olha que interessante, você vai ter em cima, temos 10 minutos aí. Em cima você tem a rocha sedimentar, perceba, ó, a estratificação. Só que o que acontece? Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, o vento jogando sedimentos na parte mais baixa, olha como que isso foi erodindo o solo e a rocha. Geralmente, quando você quer tirar a pintura de um carro, você joga areia, jato de areia. Né? Pensa, se um lava-jato, aquele jatinho que você lava a varanda, se aquilo pega no teu dedo e já te machuca, agora você imagina um jato de areia. Como é que é? Rafa, eu achei o nome dela, é Salto Belo. Eu vou pesquisar. Salto Belo. Mas manda foto lá para eu ver. Na aula que vem eu falo dela. Percebeu a erosão eólica? Erosão do vento. Ela é local. Certo? O que vai depender? Vai depender da capacidade do vento transportar esse sedimento. Então, são ventos mais fortes, não é uma brisinha que vai carregar areia. Se você quer tirar tinta de carro, você joga jato de areia. Se você quer limpar, acho que é motor de carro, parece também, você joga jato de areia para tirar, como é que chama? Óleo. É tudo no jato de areia. Então, ele tem um poder de ser abrasivo, de ser erosivo, de ser erodível, muito, muito, muito forte. Certo? Essa erosão eólica. Ela é mais local. Não acontece em todos os lugares. A mesma coisa acontece com a erosão marinha. A erosão marinha ela vai acontecer, meninos, no litoral. Meio óbvio, né? O que acontece? Você tem dois tipos de erosão marinha. A marinha de destruição
que é o que você está vendo aí, chama falésia. O que são falésias? São paredões rochosos onde o oceano, ao longo de centenas de milhares de anos, as ondas vão atingindo. E perceba que vai desgastando. Olha embaixo da falésia a quantidade de pedras que vão se deslocando. Porque pensa numa tempestade. Essas ondas vão atingindo aí os paredões rochosos. Você tem um outro exemplo aqui, ó. Olha isso. Perceba, olha esses blocos rochosos. Isso era um material único, que ao longo das centenas de milhões de anos foram sofrendo erosão e foram se separando, se deslocando aí. Parece uma galinha empoderada aí. Olha essa de cá. Isso é tudo o oceano, os mares, né? A erosão marinha ou marítima que vai causar. Temos um chat aqui. Isso que acontece no farol. O farol, Davi, ele vai estar localizado na falésia, porque é a região mais alta, né? Para localização, para os navios não acertarem a falésia. E, Rafael, por que as falésias são coloridas? Aí vai depender do tipo de solo. Você pega lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem as areias coloridinhas e tal, que você faz aqueles artesanatos no vidro, faz aquelas construções. Mas aí depende da característica do solo da rocha. Então não tem o fator da erosão com a falésia, vai mudar a cor, não. É uma propriedade do solo. Aí dependendo dos minerais que esse solo tiver, dos nutrientes que ele tiver, ele vai mudar de cor. Certo? Um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui. Mais uma, se não me engano, essa falésia aqui fica no Reino Unido. Ah, Bruxelas, no Brasil tem. Sim, no Brasil tem. Olha isso. E detalhe, também rochas o quê? Sedimentares. Só que para você memorizar, a falésia é um litoral de destruição. O oceano está destruindo o relevo. Agora pensa, centenas de milhões de anos, essas rochas no oceano, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. O oceano transforma a rocha em areia. Então, ao mesmo tempo que você tem um litoral de destruição, eu não coloquei aí porque praia a gente conhece. Você vai ter um litoral de sedimentação. Dá a impressão que na praia, que a onda está tirando areia, né? Mas não. Na praia, a onda está depositando areia. Então, você tem o litoral de destruição, que são as falésias, e o litoral de sedimentação, que são as praias. Certo? Aí, por conta da dinâmica das correntes marítimas, algumas áreas vão ser abrasivas, destrutivas, outras áreas são construtivas. Então, na praia, as ondas estão depositando areia e não retirando. Tranquilo? Vamos para a próxima erosão aqui. A onda tira de um lado. Justamente. Ela vai retirar de um lado e colocar do outro. Erosão glacial. Olha isso daqui. Olha isso. O nome disso é... Esqueci. Fiord, lembrei. Fiord. Olha que engraçado. Isso é mar, tá? Embaixo. E é uma região fria. Geralmente isso é Noruega, isso é Islândia. E o que acontece? Olha essa outra imagem para te mostrar melhor. As geleiras, no verão, por exemplo, os 2 meses de verão que você vai ter um clima polar, elas derretem. Só que ela não derrete totalmente, ela fica paradinha lá e ela vai derreter. Não. Lembra da erosão pluvial, o deslizamento de terra? Na geleira acontece a mesma coisa. Começou a derreter a geleira, a hora que a água entra por baixo da geleira e essa geleira perde a sustentação, ela vai escorregar, vai deslizar. E, cara, o que tiver na frente da geleira, ela vai levar embora. Só que olha o que bizarro, eles chamam de língua. Igual a língua do gato, que é áspera, você vai ter a língua da geleira. Rocha, pedra, gente, casa, árvore, tudo que tiver que a geleira passar, ela vai jogar para baixo dela. Então, a abrasão desse material, não necessariamente do gelo, mas a abrasão desse material por baixo da geleira, centenas de milhões de anos, vai causar erosão. E perceba que ela tem um formato bem específico. É um formato de V.
Percebe? Uma vertente de um lado, outra vertente do outro. De cá a mesma coisa. Uma vertente de um lado, outra vertente do outro. De cá a mesma coisa. Isso chama fiord. É uma estrutura de relevo característica de regiões glaciais, de regiões polares. Você lembra da Elsa lá de Arendelle? Lembra do Frozen? Eles moram num fiord. Se você visualizar, se você lembrar depois, dá uma olhadinha. O relevo todo. E perceba o topo da montanha angularizado. Por quê? Qual que vai ser a erosão? O intemperismo que vai acontecer? É o intemperismo físico. Tranquilinho? Belezinha, erosão? Então você perceba que você vai ter vários tipos de atividade erosiva. Bruxelas, o que é mais intenso? Atividade erosiva, o intemperismo, erosão ou o vulcanismo, tectonismo? As forças exógenas ou as forças endógenas? O que é mais forte? O que vai causar mais destruição ou construção? Já te adianto, são as forças endógenas. O vulcanismo e o tectonismo têm um potencial de destruição, de erosão, de transformação muito maior do que a atividade de erosão e de intemperismo. Tranquilinho? Belezinha? A gente segue aqui, meninos. Isso eu vou retomar na aula passada, mas só para... Né? A gente vai ter as formações de relevo, as formas de relevo. Eu já te ensinei nas aulas passadas que montanha e cordilheira você vai ter em regiões de encontro de placas. Mas você tem também aí, planaltos, depressões e planícies. São formas de relevo. Mas isso aí a gente vê com calma na aula que vem. Certo? Temos dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Mafê, sem dúvidas. Não mesmo? Tranquilinho? Carlos, certo. Mano, de boa. Então tá bom. Na nossa aula que vem, as forças... Isso, Patrícia. As forças endógenas são mais fortes. Pensa, uma coisa é um vento carregar o sedimento, outra coisa é um vulcão. Então a endógena vai ser muito mais forte do que a exógena. Fabrício, falou, tranquilo, Felipe. Então tá, meninos. Na nossa aula, então, a gente volta para terça-feira certinho, tá? Se não mudar nada. Que eu entrei hoje aqui para substituir a... Como é que ela chama? A professora de matemática. A Priscila, se não me engano, né? Mafê, te mandei as fotos, Bruxela. Beleza, mandou lá, que eu vou lá olhar. Certo? Então, meninos, até mais. Bom descanso. Até terça.